No Egito, a noite era densa e inquietante. O clima estava pesado, como se a terra estivesse à beira de um grande evento sobrenatural. As vozes das famílias sussurravam orações enquanto olhavam para o céu, esperando por um sinal de alívio ou temor. O vento soprava forte, levando consigo sussurros de angústia, e as tochas começavam a se apagar, mergulhando tudo em trevas. Entre os egípcios, havia um medo profundo, pois as promessas de um juiz supremo pairavam no ar, assustando a todos. Enquanto isso, o faraó, cercado por seus conselheiros, tentava manter a calma, mas sua inquietação crescia a cada segundo. Nada poderia impedir o que estava prestes a acontecer. A justiça divina caminhava em direção ao Egito, e as famílias aguardavam o destino. Enquanto as famílias hebraicas tremem de medo, um vento forte sopra, anunciando a noite que mudaria seu destino. Lá fora, as lamparinas são apagadas, substituídas pelo manto escuro da noite, criando uma atmosfera de temor. No palácio, o faraó observa do alto, sua face marcada pela preocupação, ignorando os avisos de Moisés. Moisés, em outro canto escuro da cidade, clama a Deus fervorosamente, buscando força para a libertação do seu povo. A voz do Senhor ressoa como um trovão, prometendo que o anjo da morte passaria naquela noite. Na casa de cada hebreu, a instrução divina é clara: um cordeiro deve ser sacrificado, seu sangue protegido. O cheiro do cordeiro assado enche os lares, enquanto a tensão aumenta. Cada coração bate acelerado. As marcas do sangue são aplicadas nas portas, um sinal de proteção, um ato de fé e obediência. Do lado de fora, a noite se torna opressiva, como se a própria criação estivesse à espera do juízo. De volta ao palácio, o faraó finalmente se move, ciente que algo extraordinário está prestes a acontecer. À medida que a noite avança, um silêncio aterrador paira sobre o Egito, prenunciando o inevitável. Finalmente, à meia-noite chega o destino de cada lar, agora se entrelaça em um único clamor de fé. A meia-noite chegou, e um silêncio profundo envolveu o Egito. As famílias hebraicas, unidas em oração, aguardavam o cumprimento da promessa. Os primogênitos egípcios dormiam despreocupados, alheios ao perigo que se aproximava. O vento soprou forte, trazendo presságios. Moisés, em fervoroso clamor, pediu a Deus que protegesse seu povo e que a promessa se cumprisse com misericórdia e libertação. Uma luz sobrenatural parecia acompanhar os hebreus, como um sinal de esperança. O anjo da morte se aproximava do Egito. Os pais hebreus, com o coração acelerado, olhavam para as portas. O sangue do cordeiro era o símbolo da proteção divina. Caronas de angústia ecoavam nas ruas egípcias, pois os egípcios começavam a perceber que a noite traria um destino trágico. Os hebreus, ao ouvirem os clamores da dor, se entreolhavam, compreendendo que estavam protegidos pela fé. Um grito de desespero ressoou no Egito. As famílias egípcias se abrigavam em suas casas, impotentes diante da calamidade. A meia-noite se aproximava, o momento decisivo se instalava no ar. Todos aguardavam a chegada do anjo. O anjo da morte, em uma presença sobrenatural, atravessava as ruas do Egito. Sua essência era a justiça e a misericórdia. Os hebreus se abraçavam, confiantes de que a obediência a Deus os salvaria. Era um ato de fé que mudaria suas vidas. Na calada da noite, uma nuvem de lamento se espalhou pelo Egito, ecoando as promessas não cumpridas do faraó. O anjo parou diante de cada porta dos hebreus, reconhecendo a marca do sangue, um sinal da fé que salva. Enquanto isso, dentro dos lares hebreus, um súbito silêncio se instaurou. Era como se o tempo parasse. O primeiro grito de dor ecoou pelo Egito, um som que marcaria a história com a lembrança da desobediência ao Senhor. Moisés, ao ouvir os lamentos, levantou a cabeça e agradeceu a Deus pela salvação de seu povo, um misto de dor e alívio. Os hebreus, em alta voz, louvaram ao Senhor, sentindo o peso da libertação prestes a acontecer, enquanto a dor se espalhava. No coração do Egito, a dor se tornava um bearabo. As mães buscavam seus filhos, e o lamento preenchia o ar. As famílias hebraicas, em contraste, sentiam um alívio sob a proteção do Altíssimo, muito gratos por terem obedecido. Estava sobre as portas hebraicas a marca do sangue. Seus lares estavam seguros. Eles estavam livres da condenação. De repente, a ordem de Faraó era quebrada. Ele se levantou em desespero, libertando os hebreus após a tragédia.
Os hebreus se prepararam para deixar o Egito, seu futuro se desenhando diante deles como um caminho de esperança. E assim, nasceu um novo tempo, a libertação. Moisés guiou seu povo, avançando em direção à terra prometida. Naquele instante, a fé reinaugurou a história, e a liberação de Israel se tornava uma eternidade de promessas cumpridas. No coração do Egito, a cidade era mergulhada em luto. Os egípcios, com rostos marcados pela dor, clamavam por misericórdia incessantemente. As ruas, antes vibrantes, agora eram um desfile de desesperança. Os egípcios reuniam-se em grupos, murmurando orações e lamentos. O faraó, trêmulo, vagava sozinho em sua grande sala do trono. A luz da lamparina refletia sua ansiedade e impotência. Os gritos dos egípcios ecoavam em sua mente, pois ele sentia que a força que sempre comandou agora estava em ruínas. Enquanto isso, entre os hebreus, um profundo silêncio reinava. Cada casa, marcada pelo sinal do sangue, era refúgio e esperança. Dentro de suas paredes, pais oravam fervorosamente, juntando suas mãos, enquanto filhos olhavam com olhos esperançosos. Finalmente, a meia-noite se aproximava, e a expectativa pairava no ar, como o peso de uma decisão iminente. As casas dos hebreus eram cercadas pela paz, enquanto o eco da dor dos egípcios se tornava cada vez mais intenso. O grito coletivo do Egito subiu ao céu, buscando um alívio que nunca chegaria como o clamor por um Deus distante. Entre os lamentos, raios de esperança surgiam, pois a fé hebraica brilhava intensamente, como a promessa de um novo amanhecer. Os hebreus, embasados em sua fé, esperavam o cumprimento das promessas de Deus com corações corajosos e confiantes. O momento decisivo se aproximava, a intervenção divina estava a caminho, transformando a angústia em libertação para seu povo escolhido. Ao amanhecer, os hebreus começaram a se reunir, suas vestes de linho balançando ao vento. A luz do sol refletia esperança em seus rostos. O faraó, atormentado pela dor das pragas, finalmente cedeu. Ele convocou Moisés e Arão, ordenando a libertação dos hebreus. Os hebreus receberam a notícia com alegria e temor. A urgência da partida era palpável, e as famílias começavam a se organizar. Moisés instruiu o povo a seguir em direção ao deserto. A obediência se tornava um ato de fé, diante da promessa da terra prometida. Quando finalmente partiram, uma grande multidão seguiu por entre as areias. O eco da liberdade ressoava em cada passo dado pelo povo escolhido. Ao longe, o Egito se tornava um passado. As esperanças renovadas pulsavam no coração dos hebreus, simbolizando um novo começo sob a proteção divina.